Olá, meu nome é Alexandre Guarimaia e essa é a aula de revisão de regressão linear simples. A aula corresponde a uma síntese dos capítulos 1, 2, 3 e 5 do livro Econometria, Conceitos e Aplicações. Em estatística, a análise de regressão corresponde ao estudo de uma função relacionando uma variável, denominada de variável dependente, com uma ou mais variáveis, denominadas de variáveis independentes. Por exemplo, eu posso regredir a variável dependente renda do trabalho como uma função da variável independente anos de escolaridade. Um dos desafios da econometria é encontrar a melhor forma de estimar os parâmetros dessa função. A estratégia mais conhecida para estimar esses parâmetros é o método de mínimos quadrados ordinários, ou simplesmente MQO. Nessa aula, eu apresentarei o método de MQO para o caso de um modelo de regressão linear simples, ou seja, para a regressão de uma variável dependente como uma função de apenas uma variável independente. Suponha uma população composta por 20 observações, representadas pelos pontos laranjas no gráfico. O meu objetivo seria relacionar a variável dependente y, por exemplo, a renda do trabalho, como uma função de uma variável independente x, por exemplo, os anos de escolaridade. A regressão linear simples assume que a relação entre as variáveis y e x seja dada por uma função linear, definida por α mais beta vezes x mais um erro de previsão e. Essa função é também denominada de função de regressão populacional e se baseia em pressupostos sobre a forma de relacionamento das variáveis na população. Se eu definir os parâmetros α e beta, eu posso representar a relação por uma reta, a reta vermelha no gráfico. Essa reta representa o valor esperado de y para cada valor de x. Em outras palavras, a função linear α mais beta x, sem incluir o erro de previsão e, representa a esperança condicional de y para x igual a um valor qualquer, representado por xi. Por exemplo, a reta identificaria a renda esperada para pessoas que possuem 10 anos de escolaridade. O coeficiente α é o intercepto do modelo e representa o valor esperado de y quando o valor de x for igual a zero. Por exemplo, qual seria a renda esperada das pessoas sem escolaridade? Beta é o coeficiente angular do modelo e representa a variação esperada em y para cada variação unitária em x. Por exemplo, beta seria a variação esperada na renda para cada ano adicional de escolaridade. Para cada observação i da população, eu tenho dois valores associados a y. O valor observado de y, a renda da pessoa, yi, representado pelo ponto verde, e o valor esperado, a renda média ou esperada das pessoas com a mesma escolaridade que a observação i, representada pelo ponto da reta de regressão que cruza com o valor de x da observação i, o xi. Esse ponto na reta corresponde à esperança condicional de y para x igual a xi. O erro de previsão será a diferença entre o valor observado de y, ou yi, e a esperança condicional de y para xi, ou seja, o valor estimado pela função. A regressão populacional é um pressuposto teórico da forma de relacionamento das variáveis. Na prática, a relação é estimada a partir de dados de uma amostra, ou seja, de um subconjunto aleatório da população. Nesse caso, a função passa a ser denominada de função de regressão amostral. Na função de regressão amostral, os estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu representam os estimadores dos parâmetros populacionais alfa e beta. E o resíduo e-chapéu é o erro de previsão na função de regressão amostral. Se eu obter os valores de alfa-chapéu e beta-chapéu, eu terei uma reta de regressão amostral, representando a relação linear entre y e x na amostra. Essa reta representa o valor previsto de y para cada valor de x. Em outras palavras, a função linear alfa-chapéu mais beta-chapéu vezes o x, sem incluir o resíduo e-chapéu, representa o valor previsto de y para x igual a xi. Por exemplo, qual seria a renda prevista de pessoas que possuem 10 anos de escolaridade, estimada a partir de conjuntos de dados de uma amostra.
O resíduo E-chapéu será a diferença entre o valor observado de y na amostra, o yi, e o valor previsto pela função de regressão amostral, o yi-chapéu. O meu problema agora passa a ser como estimar os parâmetros alfa e beta. A estratégia mais utilizada é o método de mínimos quadrados ordinários. Os estimadores de MQO são aqueles que minimizam a soma dos quadrados dos erros de previsão. Ou seja, os estimadores de MQO para alfa e beta serão aqueles que minimizam uma função denominada de erro quadrático total. Essa função nada mais é que a soma de todos os resíduos ao quadrado. Através de desenvolvimento algébrico, eu concluo que essa função depende tanto dos valores de y e x, que são observados em uma amostra, quanto das estimativas de alfa-chapéu e beta-chapéu. Ou seja, uma vez que os valores de y e x são dados na amostra, o erro quadrático total variará em função das estimativas de alfa-chapéu e beta-chapéu. Definida a função de erro quadrático total, o MQO obtém as estimativas para alfa-chapéu e beta-chapéu, de tal forma que a soma dos resíduos ao quadrado da amostra seja a mínima possível. Algebricamente, isso significa igualar as derivadas parciais da função de erro quadrático total a zero. Para obter o estimador de alfa-chapéu que minimiza a função, eu igualo a zero a derivada parcial da função de erro quadrático total em relação ao alfa-chapéu. Detalhes desse desenvolvimento algébrico constam no livro. O estimador alfa-chapéu de MQO será dado pela média dos valores de y menos a estimativa de beta-chapéu vezes a média de x. O estimador beta-chapéu de MQO será dado por desenvolvimento análogo. Eu igualo a zero a derivada parcial da função de erro quadrático total em relação ao beta-chapéu. A partir de desenvolvimento algébrico, eu chego então à equação para obter o estimador beta-chapéu de MQO. A função de regressão populacional representa o pressuposto teórico da forma de relacionamento entre as variáveis na população. A função de regressão amostral é a representação equivalente para um conjunto de dados da amostra. Em outras palavras, os parâmetros alfa e beta da regressão populacional serão estimados por alfa-chapéu e beta-chapéu da função de regressão amostral. Os estimadores de MQO são aqueles que minimizam a soma dos resíduos ao quadrado. A partir de desenvolvimento algébrico, eu chego às equações para os estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu de MQO. Para facilitar os cálculos, eu posso ainda desenvolver algebricamente a expressão do estimador beta-chapéu e representá-la como uma função dos desvios de y e x. Os desvios de y e x, representados por y e x minúsculos, são dados pelas diferenças entre os valores originais das variáveis e seus respectivos valores médios. A expressão mais utilizada para o estimador beta-chapéu é dada pelo somatório dos desvios de x vezes os desvios de y, dividido pelo somatório dos desvios de x ao quadrado. Como exemplo, eu vou supor que a relação entre a renda do trabalho, y em salários mínimos, e os anos de escolaridade, x, seja dada por uma função linear, representada por alfa mais beta-x mais um erro de previsão e. Eu seleciono uma amostra de 4 ocupados e observo seus valores para renda e anos de escolaridade. A função de regressão amostral para essas variáveis será então y é igual a alfa-chapéu mais beta-chapéu x mais o resíduo e-chapéu. Eu aplico o método de MQO para estimar os valores de alfa e beta com base nos valores da amostra para y e x. Primeiro, eu calculo a estimativa de beta-chapéu, que será dada por 1,29. Em seguida, eu calculo a estimativa de alfa-chapéu, que será 2,71. O ajuste de MQO para a função de regressão amostral será então dado por y é igual a 2,71 mais 1,29x mais o resíduo e-chapéu. A estimativa de alfa-chapéu indica que a renda prevista quando x igual a zero será igual a 2,71. Ou seja, essa seria a estimativa da renda esperada para as pessoas sem escolaridade. Mas a interpretação usualmente mais importante em uma análise de regressão é a do coeficiente angular. Nesse caso, a estimativa de beta-chapéu indica que a renda aumentaria, em média,
1,29 salários mínimos para cada ano adicional de escolaridade. O próximo passo da análise é realizar inferências com as estimativas MQO, ou seja, eu preciso tirar conclusões sobre os valores de alfa e beta na população a partir das estimativas que eu obtenho na amostra. Primeiro, eu preciso entender que o estimador de MQO é uma variável aleatória, ou seja, seus valores variam aleatoriamente, dependendo da amostra selecionada. Suponha a regressão populacional de y como uma função de x. Nesse exemplo, minha população contém 20 observações. Se eu selecionar uma amostra aleatória dessa população, por exemplo, as observações em azul, e aplicar o método de MQO aos valores da amostra, eu terei uma estimativa da função de regressão amostral, representada pela reta tracejada azul. Todavia, caso a amostra selecionada fosse outra, por exemplo, a amostra representada pelas observações em rosa, eu teria uma outra estimativa de MQO para a função de regressão amostral, representada pela reta tracejada rosa. Em outras palavras, enquanto os parâmetros alfa e beta são constantes na população, as estimativas de MQO variam aleatoriamente em função dos valores selecionados na amostra. Ou seja, eu não posso simplesmente afirmar que uma estimativa de beta-chapéu obtida de uma amostra aleatória seja exatamente igual ao parâmetro populacional beta. Com os estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu, que variam aleatoriamente em função da amostra selecionada, eu posso fazer inferências para os parâmetros alfa e beta, que são constantes na população. Uma dessas inferências é o teste de hipóteses para os parâmetros alfa e beta. Por exemplo, eu posso testar a hipótese nula de que o parâmetro alfa é igual a zero contra a hipótese alternativa de que o parâmetro alfa é diferente de zero na população. Para testar essas hipóteses, eu utilizo o estimador alfa-chapéu de MQO obtido da amostra, que apresentará uma distribuição normal. Para rejeitar ou não a hipótese nula, eu me baseio no valor P, que é a probabilidade de erro ao rejeitar H0, ou seja, a probabilidade de erro ao afirmar que o parâmetro alfa é diferente de zero na população. Para calcular o valor P em uma distribuição normal, eu preciso saber quantos erros padrão a minha estimativa de alfa-chapéu está afastada do centro da distribuição, que é zero nesse teste de hipóteses. Ou seja, eu preciso conhecer a variância do estimador alfa-chapéu de MQO antes de calcular o valor P. Raciocínio análogo é válido para testar a hipótese nula de que o parâmetro beta é igual a zero, contra a hipótese alternativa de que o parâmetro beta é diferente de zero. Primeiro, eu assumo que o estimador beta-chapéu tem uma distribuição normal com média zero, pois é o valor esperado de alfa-chapéu caso H0 seja válido. Em seguida, eu calculo o valor P, que é a probabilidade de erro ao afirmar que o parâmetro beta é diferente de zero na população. E, para calcular esse valor P, eu preciso saber quantos erros padrão a estimativa de beta-chapéu está afastada do centro da distribuição. Ou seja, eu preciso antes conhecer a variância do estimador beta-chapéu de MQO. As variâncias dos estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu são obtidas a partir de desenvolvimento algébrico. Detalhes do desenvolvimento podem ser obtidos no livro. Aqui eu apenas apresentarei as equações. As equações para as variâncias dos estimadores de MQO são funções dos valores de x e de uma constante σ2. Essa constante é denominada de variância dos erros, ou variância da regressão na população. O problema é que, para eu conhecer o valor de σ2, eu precisaria conhecer os valores dos erros na população, que não são observados. A alternativa é trabalhar com o estimador de σ2, representado por σ2 chapéu, e estimado a partir dos resíduos da amostra. As novas equações para as variâncias dos estimadores de MQO são denominadas de S2 de alfa-chapéu e S2 de beta-chapéu. Essas equações representam os estimadores das variâncias de alfa-chapéu e beta-chapéu, substituindo o parâmetro σ2 pelo estimador σ2 chapéu. Da mesma forma que eu tenho o estimador beta-chapéu para o parâmetro beta, agora eu tenho o estimador S2 do beta-chapéu para a variância de beta-chapéu. Eu vou agora estimar a variância dos estimadores de MQO no exemplo da regressão da renda do trabalho, y, como uma função dos anos de escolaridade, x.
A amostra possui 4 observações e eu já estimei os coeficientes alfa e beta por MQO. Agora eu estimarei as variâncias de alfa-chapéu e beta-chapéu utilizando os estimadores de MQO. Para eu resolver as equações dos estimadores das variâncias, eu preciso conhecer o valor de σ2-chapéu, que é a estimativa da variância dos erros. Então, eu preciso antes estimar o valor de σ2-chapéu, que será igual a 0,1429, ou 0,3780 ao quadrado, em que 0,3780 é o erro padrão dos resíduos. Com a estimativa do σ2-chapéu, eu posso então desenvolver as expressões dos estimadores das variâncias dos estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu. A estimativa para a variância do beta-chapéu será igual a 0,1735, ou seja, a estimativa do erro padrão do alfa-chapéu será igual a 0,4165, e a estimativa para a variância do beta-chapéu será igual a 0,0069, ou seja, a estimativa de seu erro padrão será igual a 0,0825. Estimadas as variâncias dos estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu, eu posso agora resolver os testes de hipóteses para os parâmetros alfa e beta. Para testar a hipótese nula de que o intercepto é igual a zero, eu utilizo a estatística t. A estatística t é uma padronização da distribuição normal, substituindo a real variância da distribuição pelo seu respectivo estimador. No caso, o estimador da variância da distribuição será o S2 do beta-chapéu. A estatística t medirá quantos erros padrão amostrais um valor está afastado do centro da distribuição. Nesse exemplo, a estatística t mede quantos erros padrão amostrais a estimativa do alfa está afastada do zero, que é o valor esperado de alfa caso H0 seja verdadeiro. A estimativa de alfa é igual a 2,71 e a estimativa de seu erro padrão é 0,42. A estatística t será então igual a 2,71 dividido por 0,42, que é igual a 6,52. Em seguida, eu preciso calcular a probabilidade de eu encontrar um valor tão extremo quanto 6,52 em uma distribuição t com 2 graus de liberdade. Os graus de liberdade desse teste são os mesmos graus de liberdade dos resíduos do modelo, ou seja, iguais a n-2, em que n é o tamanho da amostra. Como a minha amostra possui 4 observações, eu terei 2 graus de liberdade no teste. Eu devo considerar a probabilidade de erro nos dois lados da distribuição. No extremo superior, eu estarei encontrando evidências para afirmar que o alfa na população é maior que zero. No extremo inferior, eu estarei encontrando evidências para afirmar que alfa na população é menor que zero. Nas duas situações, eu estaria rejeitando o H0. Nesse exemplo, a probabilidade de erro associada à estimativa 6,52 é igual a 2,2%. Ou seja, se eu afirmar que o intercepto alfa é diferente de zero na população, maior ou menor que zero, estarei sujeito a uma chance de erro igual a 2,2%. Desenvolvimento análogo deve ser realizado para testar a hipótese nula de que o coeficiente angular beta é diferente de zero. Eu utilizo a estatística t, que mede quantos erros padrão amostrais a estimativa de beta, que é 1,29, está afastada de zero, que é o valor esperado de beta caso H0 seja verdadeiro. A estatística t desse teste será então igual a 15,6. Em seguida, eu calculo a probabilidade de eu encontrar um valor tão extremo quanto o 15,6 em uma distribuição t com 2 graus de liberdade. Eu também considero os dois lados da distribuição, pois nas duas situações eu estaria rejeitando a hipótese nula de que o beta é diferente de zero na população. E a probabilidade de erro associada a esse teste é igual a 0,4%. Ou seja, se eu afirmar que o coeficiente angular beta é diferente de zero na população, estarei sujeito a uma chance de erro de apenas 0,4%. São evidências fortes para afirmar que o coeficiente angular seja diferente de zero na população. Como o coeficiente angular expressa a relação entre y e x na função de regressão linear,
Eu posso também afirmar que há relação linear significativa entre a renda e a escolaridade. O próximo passo da análise de regressão linear simples é analisar a qualidade do ajuste, ou seja, quão próximos os dados se encontram de uma relação linear. Antes, eu preciso definir uma medida de qualidade do ajuste. Quando eu trabalho com MQO, a medida de qualidade se baseia na soma dos quadrados. Para compreender essa medida, eu compararei dois exemplos. O exemplo da esquerda representa uma relação entre y e x que se aproxima muito de uma relação linear negativa. O exemplo da direita representa uma relação entre y e x que não se aproxima de uma relação linear. O objetivo da regressão é explicar o comportamento de y. Uma medida simples desse comportamento é dada pela distância quadrática entre o valor observado de y, o yi, e sua média aritmética, o y barra. Se eu somar essas distâncias quadráticas de todos os valores de y da amostra, eu terei a soma total dos quadrados, que será a medida estatística do comportamento de y. O próximo passo é medir o comportamento de y explicado pelo ajuste de regressão. Primeiro, eu estimo um ajuste de MQO, que representa os valores esperados de y chapéu, para cada valor controlado de x. Na figura, esse ajuste é representado pela reta vermelha. Em seguida, eu calculo a distância quadrática entre o valor previsto do ajuste e a média aritmética de y. A soma dessas distâncias quadráticas para todas as observações da amostra será denominada de soma dos quadrados da regressão. A soma dos quadrados da regressão representa o comportamento de y que é explicado pelo ajuste de regressão. Finalmente, eu calculo uma medida para o comportamento de y que não é explicado pelo ajuste de regressão. Essa medida é dada pelo quadrado da distância entre o valor observado de y, o yi, e o valor previsto pelo ajuste, o y chapéu. A soma dessas distâncias quadráticas será denominada de soma dos quadrados dos resíduos, que representa o comportamento de y não explicado pelo modelo. Se eu calcular a soma dos quadrados para o exemplo da direita, eu chegarei à conclusão que, neste exemplo, a soma dos quadrados dos resíduos representa a maior parcela do comportamento total de y, dado pela soma total dos quadrados. No exemplo da esquerda, que representa uma relação linear mais forte, a soma dos quadrados da regressão representa a maior parcela da variabilidade total de y. Ou seja, quanto maior a soma dos quadrados da regressão e, consequentemente, menor a soma dos quadrados dos resíduos, melhor a qualidade do ajuste e mais forte a relação linear entre as variáveis. Resumindo, eu tenho três medidas de variabilidade quadrática em um ajuste de regressão. A soma total dos quadrados mede a variabilidade total de y. É a medida do comportamento de y. Pode ser calculada pelo somatório dos desvios de y ao quadrado. A soma dos quadrados da regressão mede a variabilidade de y que é explicada pelo ajuste de regressão, ou seja, a parcela do comportamento de y explicado pelo modelo. Pode ser calculada pelo valor do beta chapéu vezes o somatório do produto entre o desvio de x e o desvio de y. Finalmente, a soma dos quadrados dos resíduos representa a variabilidade de y que não é explicada pelo ajuste de regressão. É dada pela diferença entre a soma total dos quadrados e a soma dos quadrados da regressão. Quadrados, é possível calcular uma medida muito simples e intuitiva da qualidade do ajuste. O coeficiente de determinação, ou R2. O R2 é dado pela razão entre a soma dos quadrados da regressão e a soma total dos quadrados. Ou seja, representa a proporção do comportamento total de y que é explicada pelo ajuste de regressão. O R2 varia entre 0 e 1. Será igual a 0 quando o ajuste não explicar qualquer parcela do comportamento de y. E será igual a 1 quando houver uma relação linear exata entre as variáveis y e x. Ou seja, todos os pontos observados de y estariam exatamente sobre a reta de regressão. Mas essa é apenas uma situação hipotética, pois um R2 igual a 1 significaria, muito provavelmente, uma falha na especificação teórica do modelo de regressão. Na prática, nós teremos valores de R2 entre 0 e 1, e quanto mais próximos de 1,
e melhora a qualidade do ajuste. Também utilizo as somas dos quadrados para realizar inferências sobre a qualidade do modelo na população. Ou seja, a partir do comportamento observado na amostra, eu posso inferir se o modelo contribui de fato para explicar o comportamento de Y na população. O primeiro passo é elaborar uma tabela denominada ANOVA, ou análise de variância. Além da soma dos quadrados, a tabela ANOVA apresenta os graus de liberdade, os quadrados médios e a estatística F. Os graus de liberdade dimensionam a variabilidade aleatória presente em cada soma dos quadrados. Na soma dos quadrados da regressão, eu tenho apenas um grau de liberdade, associado ao único coeficiente angular da regressão linear simples. Na soma dos quadrados dos resíduos, eu tenho n-2 graus de liberdade, em que n é o tamanho da amostra. No total, eu tenho n-1 graus de liberdade. Os quadrados médios são dados pelas razões entre as somas dos quadrados e os respectivos graus de liberdade. Como os nomes sugerem, são medidas de variabilidade média. Finalmente, a estatística F é uma razão entre os quadrados médios da regressão, no numerador, e dos resíduos, no denominador. A estatística F da tabela ANOVA é utilizada para testar a hipótese nula de que o modelo não contribui para explicar o comportamento de Y. Caso o modelo não contribua para explicar Y, o R2 será igual a zero. Mas, se o R2 é igual a zero, então o coeficiente angular será necessariamente igual a zero. Em outras palavras, na regressão linear simples, testar a hipótese nula de que o modelo não contribui para explicar a variabilidade de y é o mesmo que testar a hipótese nula de que o coeficiente angular beta é igual a zero. A estatística F terá uma distribuição F com 1 grau de liberdade no numerador, associado ao quadrado médio da regressão, e n-2 graus de liberdade no denominador, associados ao quadrado médio dos resíduos. A distribuição F varia de zero, no extremo inferior, até infinito, no extremo superior. Quanto maior o valor da estatística F, mais evidências teremos para rejeitar H0, ou seja, afirmar que o modelo contribui para explicar a variabilidade de Y. O valor P será a probabilidade de erro ao afirmar que o modelo contribui para explicar o comportamento de Y. No caso específico da regressão linear simples, o teste T para o coeficiente angular beta e o teste F para a contribuição do modelo se equivalem. Os valores P serão idênticos. A diferença ocorre apenas no caso da regressão múltipla, que será o tema de estudo das próximas aulas. Agora reproduzirei o mesmo exercício apresentado no vídeo, agora sendo resolvido no R. O primeiro passo é definir os vetores y e x com os valores da amostra para a variável dependente renda e para a variável independente anos de escolaridade. Em seguida, eu defino algumas variáveis que serão úteis nas expressões para os estimadores de MQO. Primeiro, eu definirei os vetores com os desvios de x e de y. Eu criarei os vetores x minúsculo e y minúsculo com os respectivos desvios das variáveis x e y. Em seguida, eu definirei algumas variáveis para as somas dos produtos dos desvios e a variável n que receberá o tamanho da amostra. O próximo passo é obter as estimativas de MQO para os parâmetros alfa e beta. Primeiro, eu obtenho a estimativa de MQO para o parâmetro beta, que será dada pelo somatório dos desvios de x vezes os desvios de y, dividido pelo somatório dos desvios de x ao quadrado. Eu já criei as variáveis auxiliares anteriormente que recebem esses somatórios. A estimativa de beta será 1,2857. Em seguida, eu obtenho a estimativa de MQO para o alfa, que será dada pelo y barra menos o beta chapéu vezes o x barra, que será 2,7143. O próximo passo é realizar inferências para os parâmetros alfa e beta na população a partir das estimativas de MQO alfa chapéu e beta chapéu.
Antes de mais nada, eu preciso estimar a variância da regressão, é o estimador S2, o estimador do sigma 2 chapéu. Uma vez estimado o estimador S2, eu posso estimar as variâncias dos estimadores DMQO, alfa chapéu e beta chapéu. Com essas variâncias, eu posso realizar os testes T. Os testes T testarão as hipóteses de que os parâmetros alfa e beta na população são iguais a zero. A estatística T é dada pelo alfa chapéu dividido pela estimativa do erro padrão do alfa chapéu. Em seguida, eu utilizo a função PT do R com os parâmetros, a estatística T calculada anteriormente e os graus de liberdade, que são N-2, para calcular o valor P associado a esse teste T. O valor P nós já vimos, é de aproximadamente 2,3%. Isso significa que se eu afirmar que o parâmetro alfa na população é diferente de zero, eu tenho aproximadamente 2,3% de chance de estar enganado. Em seguida, eu calculo a estatística T para testar a hipótese de que o parâmetro beta na população é igual a zero. E calculo o valor P associado a essa estatística T, também utilizando a função PT do R. E o valor P vai ser de aproximadamente 0,4%. Ou seja, se eu rejeitar H0 e afirmar que o coeficiente angular é diferente de zero, a minha chance de erro é baixa, é de 0,4%. O último passo é fazer a análise de qualidade do ajuste. Eu primeiro calculo as somas dos quadrados. A soma total dos quadrados será dada pelo somatório dos desvios de y ao quadrado. A soma dos quadrados da regressão é o beta chapéu vezes o somatório dos desvios de x vezes os desvios de y. E a soma dos quadrados dos resíduos será a diferença entre a soma total dos quadrados e a soma dos quadrados da regressão. Em seguida, eu calculo os respectivos quadrados médios da regressão e dos resíduos, dividindo a soma dos quadrados pelos graus de liberdade. A estatística R2 será igual à soma dos quadrados da regressão dividida pela soma total dos quadrados, é igual a 0,99, indicando que aproximadamente 99% da variabilidade quadrática da renda é explicada pela variável anos de escolaridade. E, finalmente, eu posso realizar o teste F para a hipótese nula de que o modelo não contribui para explicar o comportamento de y na população. No caso da regressão linear simples, isso equivale a afirmar que meu beta, o coeficiente angular, é igual a zero. A estatística F é igual ao quadrado médio da regressão sobre o quadrado médio dos resíduos. Eu tenho 1 grau de liberdade no numerador e n-2 graus de liberdade no denominador. Eu utilizo a função PF do R para calcular a probabilidade numa distribuição F. E o valor que eu encontrei é de 0,4. Como nós vimos, o valor é idêntico ao do teste T para o coeficiente beta.